Hoje eu sou Sereníssima, eu queria propor uma reflexão para vocês a respeito dos elfos domésticos. Yes! All witches! De acordo com a Wiki de Harry Potter, os elfos domésticos são criaturas que são imensamente leais e devotas aos seus mestres. Eles servem a bruxos e bruxas e, em geral, eles estão ligados a famílias bruxas antigas e tradicionais. Eles moram com essas famílias nessas residências delas, que em geral são mansões, são casas muito grandes, porque são famílias muito tradicionais. E eles são obrigados a fazer tudo o que os mestres deles mandam, a não ser que eles sejam libertados. Para eles serem libertados, eles precisam ganhar alguma peça de roupa do dono. Eu vou ler um trecho de A Câmara Secreta quando Dobby aparece pela primeira vez e a gente é introduzido a esse conceito de elfo doméstico. Então o Harry tá na casa dos Dursley e ele entra no quarto dele e ele vê essa criatura na cama dele. Dobby cumprimenta ele muito efusivamente, falando que é uma honra conhecer ele. Ele fica meio sem graça, quer perguntar o que ele é, mas acha melhor perguntar quem ele é. E aí o Dobby responde: Dobby, meu senhor, apenas Dobby. Dobby, o elfo doméstico, disse a criatura. A posição dos elfos domésticos com relação aos bruxos fica muito clara logo em seguida quando o Harry oferece que o Dobby se sente para contar o que ele quer contar, para que ele comece a falar. E o Dobby começa a berrar, a chorar. E ele diz o seguinte: sente-se, chorou. Nunca, nunca na vida. Me desculpe, não quis ofendê-lo nem nada. Ofender Dobby, engasgou-se o elfo. Dobby nunca foi convidado a se sentar por um bruxo como um igual. Então fica muito claro que existe uma diferença muito grande entre bruxos e elfos, né? Uma distância muito grande entre eles. Os elfos são obrigados, pela natureza deles, bem entre aspas, a responder a todos os comandos e a todas as ordens do mestre dele. Às vezes eles parecem ter o desejo de desobedecer essas ordens, mas a obediência é a lei suprema do elfo. Então ele não pode desobedecer. Se ainda assim ele desobedecer, ele precisa se punir por causa disso. Também no segundo livro a gente vê o seguinte. Um pouquinho mais à frente a gente tem o seguinte trecho: Dobby teve que se castigar, meu senhor. Dobby quase falou mal da própria família. Sua família? A família de bruxos é que Dobby serve, meu senhor. Dobby é um elfo doméstico, obrigado a servir a uma casa e a uma família para sempre. E eles sabem que você está aqui? Perguntou Harry curioso. Dobby estremeceu. Ah não, senhor, não. Dobby terá que se castigar com a maior severidade por ter vindo vê-lo, meu senhor. Dobby terá que prender as orelhas na porta do forno por causa disso. E aí logo em seguida a gente vê que tem uma crueldade muito grande no tratamento, né? Além dessa distância existe uma crueldade, porque o Harry pergunta o seguinte: mas eles não vão reparar se você prender as orelhas na porta do forno? Dobby duvida, meu senhor. Dobby está sempre tendo que se castigar por alguma coisa. Eles nem ligam para Dobby. Às vezes eles me lembram de cumprir uns castigos a mais. Por que você não vai embora? Foge. Um elfo doméstico tem que ser libertado. E a família nunca vai libertar Dobby. Dobby vai servir a família até morrer, meu senhor. Então já é meio que tradicional, na verdade, que por essa obediência quase cega, os elfos sejam tratados com uma crueldade, com uma brutalidade muito grande pelos seus donos, né, pelos seus mestres. Os elfos, eles não têm direitos próprios, eles são tratados como se eles não tivessem sentimentos, como se eles não tivessem liberdade, como se eles não tivessem individualidade. No quarto livro, quando é conjurada a marca negra na Copa de Quadribol, os bruxos do ministério aparatam em volta e aí eles encontram a Wink, e um dos grandes choques é que ela tá acompanhada de uma varinha. Tem uma varinha perto de onde ela estava caída e eles ficam bem incomodados com a ideia de que talvez ela tenha segurado uma varinha, que é uma propriedade bruxa, né, um símbolo da magia bruxa, e talvez ela tenha usado uma varinha para conjurar a marca negra. Depois de toda essa confusão, o mestre dela, que é o Bartol Crouch, ele diz que ele entende que talvez o Amos Diggory, que é o chefe do departamento de regulação de criaturas, queira levar ela para um depoimento, mas ele pede que ele seja o responsável por isso, que ele possa levar ela para casa e questionar ela, e ele dá certeza de que ela vai ser punida. E aí é quando ele demite ela, né? O Sr. Crouch encarou o elfo, seu rosto ainda mais agressivo, cada ruga nele profundamente marcada. Não havia piedade em seu olhar. Essa noite o Wink se portou de uma forma que eu não teria imaginado possível, disse ele lentamente. Eu a mandei permanecer na barraca, mandei-a permanecer ali enquanto eu ia resolver o problema. E descubro que ela me desobedeceu. Isso significa roupas. Mas embora essa violência, essa brutalidade possa estar ligada principalmente a famílias tradicionais, as famílias mais ricas e mais elite, assim, a utilização dos elfos domésticos em si não está relacionada só a isso. Tanto que Hogwarts, por exemplo, tem elfos domésticos. A cena em que Hermione descobre que tem elfos domésticos em Hogwarts, ela é muito simbólica.
O Nick, quase sem cabeça, tá comentando que teve uma confusão na cozinha, que o Pirraça fez uma bagunça. E aí ele diz o seguinte: o de sempre, respondeu Nick, quase sem cabeça, sacudindo os ombros. Causou prejuízo e confusão. Tachos e panelas por toda parte, sopa pra todo lado. Deixou os elfos domésticos loucos de terror. Hermione derrubara sua taça. O suco de abóbora escorreu pela mesa, manchando de laranja mais de 1 metro de linho branco, mas nem se importou. Tem elfos domésticos aqui? Perguntou, encarando Nick, quase sem cabeça, com expressão de horror. Aqui em Hogwarts? Claro que sim, disse o fantasma, parecendo surpreso com a reação da garota. O maior número que existe é uma habitação na Grã-Bretanha, acho. Mais de 100. Eu nunca vi nenhum, exclamou Hermione. Bom, eles raramente deixam a cozinha durante o dia, não é? Saem à noite para fazer a limpeza, abastecer as lareiras e coisas assim. Quero dizer, não é esperado que fiquem à vista. Essa é a marca de um bom elfo doméstico, não é? Que não se saiba que ele existe. Hermione ficou olhando o fantasma. Mas eles recebem salário? Perguntou ela. Tem férias, não tem? Licença médica, aposentadoria e todo o resto? Nick, quase sem cabeça, deu gargalhadas tão gostosas que sua gola de rufos escorregou e sua cabeça despencou para o lado e ficou balançando nos poucos centímetros de pele e músculo fantasmais que ainda ligavam ao pescoço. Licença para tratamento médico e aposentadoria? Respondeu ele, puxando a cabeça de volta aos ombros e prendendo-a mais uma vez com a gola. Elfos domésticos não querem licenças nem aposentadorias. Hermione olhou para o prato de comida em que mal tocara, juntou os talheres e afastou. Então aí a Hermione começa uma greve, ela para de comer a comida de Hogwarts, porque os elfos domésticos fazem. Mas o que eu acho importante nessa parte é o fato de que o Nick encara com tanta normalidade, não só que exista elfos domésticos, mas que essa seja a forma de vida deles, de eles limpam, eles não aparecem, isso é a característica de um bom elfo doméstico. A gente não sabe que ele existe. E aí depois ele fala, eles não querem essas coisas, como se ele pudesse falar pelos elfos. Bom, os elfos eles são uma clara referência à ideia de escravidão, que é uma coisa que assombra a humanidade, desde sempre, né? Desde sempre existiram escravos e de diversos povos, de diversas raças, de diversos lugares. E a referência à escravidão é muito clara porque são basicamente os mesmos aspectos. É a servidão inabalável que se espera daquele servo. São servos que não recebem nenhum tipo de pagamento, a não ser a comida e o lugar onde eles moram. É a segregação espacial, então de um lado estão os dominadores, né, que são os donos dos escravos, e do outro estão os escravos, eles não se misturam. Ela não pode transparecer a presença daqueles escravos ali. E a ideia da punição física, né? Embora nos elfos domésticos a punição seja em geral aplicada por eles mesmos, em si próprios, e na escravidão seja condicionada a alguém que pune fisicamente os escravos, a ideia de punição física por desobediência tá aí. Agora, o que eu acho mais curioso é que, como eu disse, a escravidão é uma coisa milenar. A gente, em qualquer época que a gente for, em qualquer período histórico que a gente for, a gente vai ver que algum povo estava sendo escravizado de alguma forma. Agora, o que eu acho curioso é que aqui no Brasil a gente teve a escravidão indígena, a escravidão negra, principalmente a escravidão negra, e a gente tem uma herança, várias heranças, né, da escravidão negra ainda na nossa sociedade. Mas acho que uma das que chamam mais atenção pela proximidade com a escravidão original, digamos assim, é a ideia, essa cultura da empregada doméstica. Quando a gente olha para países da Europa, países que têm um índice de desenvolvimento mais elevado que o nosso, esse tipo de coisa, a gente vê que esse é o tipo de coisa que não existe. Uma empregada doméstica na Inglaterra, por exemplo, é uma coisa de aristocracia, de gente muito, muito rica e muito, muito tradicional. Pessoas de classe média ou de classe média alta não tem empregada. Isso não é o tipo de coisa que é normal. Enquanto que no Brasil é. No Brasil, qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de condição, que tem um pouquinho mais de dinheiro, já logo contrata uma empregada, já contrata uma diarista, alguma coisa, porque a gente tem essa tradição e essa herança muito forte ainda na nossa cultura de não fazer as coisas por nós mesmos. Principalmente nessas tarefas que são consideradas socialmente menores, né? Como limpar a casa, cozinhar, esse tipo de coisa. Todos esses aspectos que eu falei da escravidão, que tem um paralelo com a ideia do elfo doméstico, aparece de alguma forma na ideia da empregada doméstica. Então, por exemplo, a divisão espacial, a ideia de que a empregada doméstica come na cozinha enquanto os patrões comem na sala, a ideia de que existe um elevador social, um elevador de serviço, essa separação espacial ainda é muito clara no Brasil.
E isso é muito óbvio nos elfos domésticos também. E a ideia da vestimenta, né, que os elfos têm uma vestimenta característica, trapo que eles usam, né, que tá sempre sujo e tal, eles não podem ganhar outro, porque senão eles são libertados. A ideia de uniforme para empregada doméstica é a mesma lógica praticamente. Não sei se vocês já viram, se vocês conhecem essa ideia, mas quando você olha para as empregadas domésticas no Rio, no Leblon, as empregadas de madames mesmo, né, que usam aquele uniforme branco, elas são sempre todas de branco. A primeira vez que eu vi isso eu fiquei muito chocada, porque eu sou do interior de Minas e aqui não tem esse tipo de coisa. Existe sim essa cultura da empregada doméstica, mas não dessa empregada que se destaca uma roupa toda específica daquela pessoa pela profissão dela. Então a ideia de uniforme, né, ela também encaixa nessa segregação física, nessa segregação visual do empregado e do patrão. É aquele anúncio, né, de eu sou de outra classe. Se você tá toda de branco no Rio com uma criança, você não pode ser a mãe dessa criança. Você necessariamente é uma babá, é uma empregada. A falta de direitos também vai bater com a ideia que a gente vê nos livros, né? As empregadas em geral não têm muito direito à privacidade, não são muito respeitadas, não são vistas como pessoas, assim como os patrões são pessoas. E isso é uma coisa histórica no Brasil, assim, isso tá aí desde quase sempre, né? Desde sempre, na verdade. E aí o que é curioso é a gente ver que isso é uma coisa tão intrincada na nossa cultura que a gente passa mesmo a acreditar que isso é normal. Mesmo que você seja uma pessoa de esquerda, mesmo que você seja uma pessoa libertária, eventualmente você acaba deslizando nisso, né? Encarando isso com uma naturalidade que não existe, que é cultural, isso é criado, isso é sistêmico, isso é uma construção social. É exatamente o que acontece nos livros, porque as pessoas encaram a posição dos elfos e a função que eles exercem de uma forma natural, como se fosse uma coisa de fato natural. E mesmo pessoas que a gente considera pessoas boas, pessoas que não têm más intenções, né, como o Ron, como os Weasley em geral, eles se beneficiam dessa lógica, se beneficiam desse sistema sem perceber que estão se beneficiando de um sistema opressor. É exatamente a reação que eles têm, é a mesma reação que as pessoas têm aqui no Brasil quando você questiona isso. Quando alguém questiona nos livros a existência dos elfos, como a Hermione questiona, as pessoas falam, Hermione, mas é assim, eles gostam disso, é assim, eles são felizes assim. Principalmente em Hogwarts, né, porque eles não são maltratados. Então eles são felizes, eles estão fazendo o que eles gostam, é assim que eles são felizes. E aqui no Brasil, quando você questiona, né, nossa, mas uma empregada, nossa, mas ela mora com você? Que isso? Ela é quase da família. É como se ela fosse minha segunda mãe. Então a gente tem a mesma ideia de eufemizar e de suavizar uma situação de opressão e de exploração de um outro, sem que a gente mesmo se dê conta, às vezes, de que a gente tá explorando. Eu acho muito curioso que, quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo, fui procurando sobre essa relação elfos e escravidão, e eu cheguei em várias perguntas no Quora e no Reddit, e várias pessoas falavam, não é escravidão, não é sobre isso que ela tá falando com os elfos, porque a escravidão a pessoa não tem escolha, os elfos têm escolha. E aí eu me pergunto, na verdade, existe uma liberdade de escolha? A escravidão, ela não dá uma escolha, ok. Ou você trabalha, ou você se rende, né, a ser escravo, ou você morre. E os elfos não são colocados na mesma lógica? Existe um paralelo muito claro entre as duas figuras, né? E eu acho muito interessante que a J.K. tenha conseguido atingir uma coisa que talvez nem faça parte da realidade dela. Talvez ela nunca tenha conhecido pessoas que têm empregadas, talvez ela nunca tenha tido conhecimento de que existe aqui no Brasil uma cultura super difundida de manutenção dessa política de escravidão através de uma suavização dessa ideia de escravo. Mas é curioso como que o livro é tão bem escrito, existem tantas camadas e existem tantas formas de se pensar o livro que encaixa numa realidade que, na verdade, é completamente distante de onde ele foi concebido, né? E aqui encaixa tão bem essas duas coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você curtiu, se você concorda, se você não concorda. Infinita Encantada!